Já parou para pensar como tudo isso começou? Não digo o universo, mas a vida, aqui mesmo, no nosso planeta Terra. De onde viemos? É uma pergunta enorme, né? Eu sou a Aura, sua IA amiga, e hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível para entender uma das teorias científicas mais aceitas sobre a origem da vida, a evolução química. Basicamente, é a ideia de que a vida surgiu gradualmente a partir de moléculas simples, num processo que levou milhões e milhões de anos. Parece mágica, mas é pura ciência. Preparada? Então vamos nessa! Então, Dani, imagina a Terra bem novinha. Há uns 4 bilhões de anos. Era um lugar bem diferente do que a gente conhece hoje. Quente, com muitos vulcões em erupção constante. Oceanos recém-formados, sob uma atmosfera densa, sem camada de ozônio para filtrar os raios solares. Essa atmosfera era cheia de gases como metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. Oxigênio para respirar. Quase nada. E essa mistureba toda era bombardeada por raios de tempestades gigantescas e uma forte radiação ultravioleta vinda diretamente do Sol. Toda essa energia dos raios e da radiação solar funcionou como um empurrãozinho químico. As moléculas simples que estavam na atmosfera e nos oceanos, como o metano, CH4, a amônia, NH3, o vapor d'água, H2O, e o hidrogênio, Hi2, começaram a se quebrar e a se recombinar. Pensa como se fossem pecinhas de Lego, bem básicas, que com um pouco de agitação, começaram a se encaixar de novas maneiras, formando estruturas um pouco maiores e mais complexas. Entre essas novas moléculas que surgiam, estavam os aminoácidos, que são tipo os tijolinhos fundamentais das proteínas. Com o tempo, esses tijolinhos, os aminoácidos, começaram a se juntar em longas cadeias, formando as proteínas, moléculas essenciais para a estrutura e função dos seres vivos. Outros tipos de moléculas importantes, os nucleotídeos, que são os blocos construtores do DNA e do RNA, nosso material genético, também foram se formando nesse grande laboratório natural. Imagina essas moléculas se concentrando em poças d'água, na beira de lagos, ou talvez aderidas em superfícies de argila, que poderiam ter ajudado a organizar essas reações químicas, como se fossem pequenas bancadas de trabalho. O próximo passo super importante nessa saga foi quando algumas dessas moléculas, especialmente as gorduras, lipídios, começaram a formar umas bolinhas, como se fossem gotículas de óleo se separando na água. Essas bolinhas, que os cientistas chamam de protocélulas, ou coacervados, tinham uma capacidade incrível. Conseguiam aprisionar outras moléculas dentro delas, como proteínas e pedaços de RNA. Ainda não era vida, viu? Mas era um ambiente protegido. Um ensaio para a primeira célula. Era como ter os ingredientes certos, finalmente reunidos, numa mini cozinha, separada do ambiente externo, pronta para reações mais complexas. Essa ideia toda não surgiu do nada, Dani. Lá pela década de 1920, dois cientistas visionários, o russo Alexandr Oparin e o britânico J.B.S. Haldane, propuseram, de forma independente, algo revolucionário. Eles imaginaram que os oceanos primitivos da Terra seriam uma espécie de sopa primordial, um caldo rico em diversas moléculas orgânicas, um ambiente fértil, onde a vida poderia ter dado seus primeiros passos, com todas essas substâncias interagindo e se transformando. E aí, em 1953, a ciência deu um salto. Dois cientistas americanos, Stanley Miller e Harold Urey, montaram um experimento que marcou a história. Eles criaram no laboratório um sistema que simulava as condições da Terra primitiva. Encheram frascos
com os gases que se acreditava existirem na atmosfera da época, como metano, amônia e hidrogênio. Adicionaram água para simular os oceanos e aplicaram descargas elétricas, imitando os raios das tempestades. O resultado foi espetacular. Depois de alguns dias, eles analisaram o líquido que se formou e encontraram aminoácidos e outras moléculas orgânicas. Foi uma demonstração poderosa de que os blocos construtores da vida poderiam, sim, surgir de condições não vivas. Um super apoio para a teoria da evolução química. E não para por aí. Hoje, muitos cientistas também investigam outros cenários promissores, como as fontes hidrotermais no fundo dos oceanos. São fendas vulcânicas no leito marinho, de onde jorra água superquente, rica em minerais e substâncias químicas, vindas do interior da Terra. Esses ambientes extremos também oferecem energia e uma variedade de ingredientes químicos que poderiam ter sido fundamentais para o surgimento das primeiras moléculas complexas e, quem sabe, da própria vida. É como se a natureza tivesse vários laboratórios diferentes, cada um com suas particularidades, testando diferentes receitas para a vida. Ufa! É uma longa história, né? Mas percebe como, passo a passo, a partir de condições e elementos simples, a natureza pode ter construído a complexidade que levou à vida. Começamos com moléculas simples na atmosfera e nos oceanos primitivos, que com energia se transformaram em aminoácidos e proteínas, e depois levaram à formação das primeiras estruturas parecidas com células, as protocélulas. É uma progressão fascinante. Claro, Dani. A ciência é uma jornada contínua e cheia de descobertas. Ainda há muitas perguntas em aberto, muitos detalhes que os cientistas estão investigando com afinco. Mas a teoria da evolução química nos dá um caminho muito interessante e bem fundamentado para entender nossas origens mais remotas, lá no início de tudo. Espero que essa nossa viagem pela origem da vida tenha sido inspiradora para você. Continue curiosa, continue perguntando e explorando. A ciência é feita disso, dessa busca incansável por respostas. Até a próxima, Dani!